A graça e a paz do Senhor Jesus. É um grande privilégio poder estar aqui mais uma vez. Nesta igreja a qual eu aceitei Jesus aqui, para quem não sabe. Eu acho que 80% aqui não me conhece, né? Quem era da minha época, levante a mão. Amém, pode abaixar. Eu aceitei Jesus, eu estava sentado naquele banco ali. Naquele banco ali atrás. Senti um calor no rosto na hora do louvor, incomum, e chorei sem ter vontade de chorar. As lágrimas desceu. Mas é porque existia em minha vida um espírito maligno, que através do louvor lindo, maravilhoso como esse, né, foi expulso através do louvor, das ministrações aqui. Eu esqueci o nome da menina que ministrava. E aquele dia eu me converti, eu vim aqui na frente. Engraçado que não era esse emborrachado que está no chão, a igreja estava dividida, porque lá tinha natado o pedreiro e a parte de cá, lembra, pastor? Não tinha nata, os bancos ficavam lá, aqui do lado de cá e o de lá não, porque ainda estava fazendo o piso da igreja. Eu vim chorando, igual criança de 9 meses, e aceitei Jesus. E aí eu peguei a Rosaura nas quebradas aí, porque eu era aquele camarada que negócio esse de língua estranha, esse negócio aparecendo nas línguas das Arábias. Você vai me explicar isso na Bíblia. Eu era teimoso, tinhoso. E eu acabava as lições de escola bíblica, e eu fechava a Rosaura ali embaixo, falando, você vai me explicar isso aí. E era chato nessa área. E graças a Deus, Deus foi usando o pastora Rosaura, para me discipular. E hoje eu sou fruto dessa igreja. Estamos em Juiz de Fora. Vai fazer 11 anos. Quando eu cheguei em Juiz de Fora, quando alguém diferente aparecia lá na porta da igreja, eu dava um pulo do púlpito com a caneta e o papelzinho na mão para anotar o endereço para fazer visita. Hoje, nos últimos dias, eu tive que fazer uma comissão com 3 pastores e mais 8 líderes da igreja, porque eu não estou dando conta. Eu falei, meu irmão, se eu levantar uma comitiva para visitar os que estão chegando, os que estão convertendo, e os que estão na igreja há muito tempo comigo, nem na sua casa, só em 2020 que eu vou conseguir chegar lá. Então, como que Deus tem trabalhado na igreja? Tem sido fácil, não. Tem sido árduo, doloroso, tem sido um mar de rosa, com um monte de espinha embaixo, mas tem sido prazeroso, gratificante, tem sido um privilégio. Essa igreja me batizou, me consagrou a pastor, me casou, me enviou, me apresentou à Convenção Batista Nacional, projetou em mim o seminário que eu estudei ali em Timóteo e me enviou ali para a igreja em Juiz de Fora. E ali estamos, e Deus tem feito grandes obras naquele lugar através de nossas vidas. Tudo no tempo de Deus, irmãos. O que eu visitei na época, não adianta. Visita não traz ninguém para a igreja. Só confirma aqueles que já têm interesse de ficar na igreja. Viu? Não acha que, pastor não me visitou. Você não firma, você não vem para a igreja por causa de visita. É importante visitá-los, mas você não vem. Se você tem intenção e ama a igreja, a visita, ela te ajuda a você se fortificar mais um pouco. Amados, eu ouvi o louvor e a música, o hino, antes do último, penúltimo, fala que em ti confiarei. Em ti, lembra do hino? Que hino maravilhoso. Mas eu quero pregar isso no segundo culto. Nesse culto vai ser outro. Eu quero contar o meu testemunho no segundo, porque não vai dar tempo. Amém? Abra a tua Bíblia no Salmo 51. Podem ficar sentados mesmo, não precisa levantar não, tá? Diz assim no Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo as tuas benignidades. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim.
Contra ti somente pequei, e fiz o que aos teus olhos é mal, para que sejam justificados quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe, e eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me faz conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo de alegria, para que goze os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face do meu pecado e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna-me a dar a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Então ensinarei os transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livre-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. A minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o louvor, porque te não comprases em sacrifício, senão os daria. Tu não deleitas em holocausto. O sacrifício para Deus são um espírito quebrantado, e um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Amém. Esse salmo, esse cântico, é expressado e assinado por Davi. É um salmo que foi assinado embaixo por ele, atestado. E esse salmo é muito bonito, porque ele fala de uma pessoa que tinha acabado de ter um confronto com a palavra de Deus. Esse salmo fala num dos momentos mais difíceis de Davi. Eu imagino que na hora que o Davi foi confrontado, ele foi para um lugar bem num canto do seu palácio, e ali ele chorou mediante esse salmo. Porque ele havia pecado, porque ele havia adulterado. Ele havia caído em adultério com Betseba, e seguido ele foi um assassino que ainda, apesar de adulterar com a tal mulher, assassinou o esposo dela. E nesses momentos que Davi foi confrontado através de Natã, Natã contou uma história. Olha, Davi, o homem tinha 10 cordeiras, tinha muitas ovelhas e muitos cordeiros, mas veio uns amigos e ele foi na fazenda ao lado e pegou a única cordeira que foi criado no regaço da sua família, foi criada, aquela que amamentava, comia do pão da tua mesa, era a única. O homem era humilde, simples, e aquele homem foi lá, rico, que tinha várias, pegou aquela cordeira e fez dela um bom almoço para dar aos seus amigos, e o coitado que não tinha nada, só tinha uma, acabou ficando sem nada. E Davi falou: olha, esse homem Natã é digno de morte. Natã aponta o dedo no nariz de Davi e fala assim: esse homem é tu, Davi. E Davi foi confrontado com a palavra. Naquele momento que Davi foi confrontado com a palavra, meu amado, algo entrou no coração dele. Então ele foi e viveu esse salmo na íntegra. E ele começa a preocupar, porque ele foi confrontado. Não foi qualquer uma pessoa que o confrontou, foi Deus, na vida de Natã, do profeta Natã. E aquele confronto doeu nele, porque era verdade, ninguém sabia. O rei não sabia, os súditos não sabiam, os soldados não sabiam, os conselheiros não sabiam. Mas Deus havia falado para Natã, o profeta Natã, e Natã ficou conhecedor e foi usado para falar com ele. Aquilo doeu, e ele foi, e ele preocupou com aquilo. Por quê? Ele foi para o joelho, porque ele sabia que ele estava num momento crítico. Naquele momento ele foi para o joelho e ele começou a falar: Deus, o pecado está sempre diante de mim, eu fui confrontado. Olha, Deus, iniquidade fui formado, eu estou no pecado porque eu nasci no pecado. Mas lá na frente ele fala: mas o Senhor conhece a verdade no íntimo. E ele começa no salmo a preocupar: Senhor, não tire de mim os cânticos dos meus lábios, me dá um novo cântico, Senhor. Ele começa a preocupar em não perder a verdadeira adoração a Deus. E ele começa a falar: Deus, eu também não quero perder o teu espírito, não tire de mim o teu espírito, porque ele sabia que quando Deus tirou o espírito dele da vida do rei Saul, o final foi triste e trágico, foi suicídio do rei Saul.
E ele preocupado, ele começou a falar, e não tire de mim também, me dê um espírito voluntário, eu quero louvar ao Senhor, eu quero fazer as coisas, eu quero ir para a casa do Senhor, voluntariamente, eu quero ter prazer em estar na casa do Senhor. E ele começa a falar várias coisas depois desse confronto, e ele fala, o Senhor sabe que eu poderia matar milhões de animais e sacrificar, mas o Senhor agrada de um coração contrito e aquebrantado. E naquele momento, meu amado, Deus teve misericórdia de Davi. Houve consequências, houve problemas na família dele por causa desse pecado, houve. Mas uma coisa interessante na vida do rei Davi, ele continuou sendo o homem segundo o coração de Deus. Ele continuou sendo rei. Isso não fez com que ele diminuísse, que ele voltasse para trás, que ele fosse retrógrado. Pelo contrário, em meio aos problemas familiares, em meio a esse pecado, em meio a esse erro, ele se arrependeu, ele ergueu a sua cabeça e continuou sendo rei depois daquele confronto. Não foi pecado que tirou a posição, a chamada, a vocação para ser rei. Não foi o problema com o seu filho, Absalão, que queria usurpar o trono, que tirou ele da posição de ser rei. Não foi confronto que afastou ele do reinado. E quanto mais Deus o confrontava Davi, mais ele era com Deus. Quanto mais Deus confrontava ele, meu amado, mais ele se posicionava na presença de Deus. E eu quero falar sobre esse confronto em nossas vidas. Eu sou pastor de uma igreja que de uns tempos para cá tem sido assim. Quando você vai confrontar uma ovelha, falar, meu irmão, você está errado, não é bom isso aí, você tem que tomar uma posição, você tem que mudar de vida, sabe o que acontece? Ele fica meio inchado, meio nervoso. E as igrejas hoje, pastor, estão igual rodoviária, só me perdoe, um passa naquela rodoviária, vai para outra rodoviária, vai fazendo escala em rodoviária, porque não estão aceitando os confrontos a qual Deus confronta, a qual Deus usa o pastor, usa a palavra. As pessoas hoje em dia, meu amado, elas estão querendo um evangelho fácil, um evangelho superficial, um evangelho raso, um evangelho sem profundidade na palavra de Deus. E o que prevalece, tem prevalecido hoje, que eu tenho lutado lá na nossa igreja, é que às vezes a pessoa, eu estou nessa igreja porque eu me senti bem. Eu estou nessa igreja porque é legal estar aqui, porque o louvor está aqui. Eu nunca ouço dizer, eu estou nessa igreja porque eu sinto a presença de Deus, porque o pastor é correto, é bom de paga. Nós estamos vendo isso hoje. É porque, pastor, eu fui para aquela igreja porque o meu filho se deu bem lá. Amado, você vive na direção do seu filho ou seu filho vive na sua direção? Ou você vive na direção da palavra de Deus, que você é o cabeça da sua casa e lidera a sua casa e leva toda a sua prole para a presença de Deus? Ou é o seu filho, os valores são invertidos, morais esses na sociedade, que ele conduz a sua vida? Um dia desse, um homem da igreja chegou perto de mim e falou, pastor, meu filho não teve jeito, foi para os mormons. Eu falei, misericórdia. Pastor, mas tá bom, né? Pelo menos tá no mormon, não é melhor que tá no mundo. Eu falei, rapaz, você tá doido, mano. Você tá doido, meu amado. Final da história. O pai também desviou. Tava ruim. Mas tá indo lá, tá bom. Não, nós não aceitamos, meu amado. Nós batemos de frente. Nós confrontamos o erro. Nós confrontamos o pecado. Nós não podemos conformar com esse mundo, mas somos transformados pela renovação do nosso entendimento. Meu amado, nós não podemos aceitar isso. E hoje na igreja está assim, quando o pastor fala, quando a palavra é dura, quando é ministrado, as pessoas começam a ficar abaladas, falam, o pastor está meio duro, o pastor está meio severo, ele falou comigo, eu não agradei, porque hoje as pessoas querem que massageie o ego delas. O pastor falou, foi bom, palavra boa, palavra maravilhosa, palavra que atendeu, eu gostei disso aí. Mas eu vou dizer para você, que existe uma irmã na igreja, o nome dela é Cida, está filmando, quem sabe ela assiste um dia. E desde quando eu fui para Juiz de Fora, a igreja tinha 23 pessoas. Essa irmã, quando eu cheguei lá, ela olhou para mim e falou, pastor, o senhor é casado direitinho, no papel? Beleza, sou. Todas as reuniões administrativas, quando chega alguém de fora, de outra igreja, adivinha qual que é a primeira palavra que ela fala? É casado direitinho? O casal aí está vindo para a igreja, é casado direitinho? Ou tu não bebe, não fuma, tudo direitinho, compra e paga. Ela é verdadeira.
Ela confronta. Quando eu prego alguma coisa que não é conveniente, ou na emoção dou uma gafe lá na frente, lá na porta ela me cerca, pastor Pedro. Ela foi tesoureira e é diaconisa. Irmã Cida, o pastor conhece. Ela freou o pastor Wagner lá. Ela me peida, né, pastor Wagner? Ela chegou, pastor, eu não gostei daquilo, só podia melhorar isso aí. E ela fala com os irmãos da igreja, tudo. E os irmãos têm ela como, não, a Cida é verdadeira. A Cida, quando ela tem de falar, ela fala. Quando ela tem de dizer, ela diz mesmo. Eu gosto da Cida, porque ela é verdadeira. Meu amado, as pessoas estão com sede de ouvir e ver as pessoas que falam a verdade. Pode doer, pode ferir, mas lá na frente, meu amado, a cicatriz vai desaparecer. É melhor doer agora. É lógico que aquela irmã não fala com ódio, com desdém, pelo contrário, por causa de uma rincha, de uma briguinha. Não, ela fez como Jesus confrontou aquele jovem rico. A Bíblia diz que quando Jesus olhou o jovem rico, ele falou, eu faço de tudo, eu vivo os 10 mandamentos desde a minha meninice. E Jesus, amando, olhou para ele e falou, vai, vende tudo. Aquela irmã Cida, eu tenho visto que ela, com amor, ela chama a atenção das pessoas. Às vezes até exagera, não quero que você seja cômico, exagerado em tudo. Um dia desse, ela estava servindo a ceia, e lá atrás na igreja, tinha uma pessoa que mão no pão e mão no cálice. E a pessoa nem crente era. Da rua dela, ela conhece, toma cerveja e fuma um cigarro. E ela olhou para a irmã e falou assim, ô minha filha, eu te conheço, você mora na minha rua, você bebe cerveja, você fuma cigarro, e você não pode ser não, porque a palavra de Deus fala que tem que examinar a si mesmo. Mas eu estou te examinando você, porque você deixa todo mundo a ver. Aquela pessoa olhou para ela, se você não manda em mim não, me dá esse cálice assim mesmo, e tomou. E ela foi conversar comigo, falou, pastor, eu falei, Cida, mas você não pode fazer, senão a pessoa não volta nunca mais. Pastor, ela pode não voltar aqui nunca mais, mas uma coisa ela vai ter, ela ouviu, a verdade da palavra de Deus. Ela vai sendo justificada. É injustificável o que ela fez. É lógico que nós não podemos exagerar, que às vezes nós podemos atrapalhar, mas eu quero dizer para você que quando o confronto da palavra do Senhor vem em nosso coração, encontra as nossas vidas, e nós obedecemos e nós aceitamos, meu amado, sabe o que acontece? Acontece que Deus, as portas para Deus agir é muito grande. Assim foi na vida de Davi, quando ele aceitou. Esse confronto é Deus mesmo que está falando. Eu sou miserável, eu sou pobre, eu sou uma pessoa dependente do Senhor. Deus começou a trabalhar na vida dele e Deus fez uma proposta para ele. Olha, você não vai perder reino, não vai perder nada. Não vai faltar a espada na tua casa, mas o reino prevalecerá em Israel e você continuará sendo rei dentro da nação de Israel. Amado, nós temos que ver isso. Às vezes nós não aceitamos ser confrontados pelo ministério de louvor, pelo líder. Eu vejo na igreja, meu irmão fala, pastor, fala duro demais. Amado, mas nós somos e entendemos, nós somos crentes e entendemos que quando nós obedecemos, meu amado, Deus nos exalta. Quando nós descemos, Deus nos levanta. Quando nós entendemos que aquele líder difícil, chato, mas é ele que Deus colocou na nossa vida. O pastor Walter, da igreja lá de Juiz de Fora, Assembleia de Deus, um irmão falou, pastor, não dá oportunidade para aquele irmão mais não. Por quê? Até para orar o cara cansa a gente. Ele vai orar aquele negócio parecendo alento. Deus, ajuda a igreja. E domina o microfone uns 10 minutos para orar, uma coisa simples. Ninguém aguenta. Aí o pastor falou, é verdade, eu vou falar para aquele irmão, para ele, não vou dar mais oportunidade para ele orar não, porque ele demora com o microfone, cansa, as pessoas até dormem no sono, até dormem na hora da oração. Amados, e o Walter começou a orar, falou, Deus, eu não quero desagradar o irmão, mas eu vou tirar o microfone dele. Aí Deus falou no coração do pastor Walter, você também é chato, você é um cara difícil. Eu estou te aguentando aqui até hoje. Você é difícil, rapaz. Você também acha que é fácil. Você pode ser, o irmão é chato para você, para a igreja, mas você é uma pessoa difícil para mim no reino também. Amado, nós somos confrontados. Para as coisas dar certo, nós somos confrontados. Coloca a foto para mim, irmão. Eu atrapalhei o irmão. Aquela hora, no meio do louvor, eu apertei um botão errado, dei um chute lá. Por isso que pareceu que esse 3 jogadores.
Amados, esse atleticano aqui, ruim de bola, chama Elzo. Elzo. Esse do meio chama Tele Santana, já falecido. E esse aqui é craque, Falcão. Esse jogou a Copa de 82, a primeira Copa minha. Clima de Copa do Mundo. Falcão, craque. Lembra, pastor? Eu tinha uns 9 anos. Aquele ali foi o melhor técnico da seleção brasileira. Campeão, me parece, 3 vezes pelo São Paulo. E o Elzo, jogador do Atlético Mineiro da Copa de 86. Mas baseado no testemunho desse Elzo, que não é crente, eu quero falar agora. Esse Elzo, na Copa de 86, é atleticano. Foi convocado na escala de 30 jogadores. Quem lembra disso? Os irmãos são velhos mesmo, né, irmão? Na Copa de 86. E esse Elzo, no momento que ele estava, ele era o último, sempre o último, atrasado em tudo. Ele contou esse testemunho na rede de TV fechada, e ele falou que ele entrou no vestiário e ele era o último a sair do vestiário. Tomar banho, arrumar a sua roupa. E naquele momento o Tele Santana entrou e fechou a porta e foi conversar com ele. Quem ouviu esse testemunho? Irmão, só eu que assisto televisão aqui, irmãos. Essa igreja está abençoada mesmo. E o Elzo, o Tele Santana chegou perto dele e falou assim: Elzo, você é um camarada irresponsável, pilantra, sem vergonha, inconsequente, moleque, safado, irresponsável. A minha vontade é, você não joga nada, você é um cara ruim de bola. Eu não sei o que você está fazendo aqui na concentração da CBF. A minha vontade, camarada, é te dar uns tapas para a cara fora. Eu só não te dou, não sei porquê. Ah, Elzo, que isso, Tele? Que isso, cara? A minha vontade de te quebrar o pau em cima de você. E o Tele Santana foi tomar banho. O Elzo pegou a sua mochila com a sua roupa, foi para o quarto e lá ele chorou amargamente. Porque Tele Santana é Tele Santana, nunca houve um técnico como este. E chorou o Elzo, porque Tele Santana tinha liderado como técnico na Copa de 82 e foi a Copa dos Sonhos. Foi o time dos sonhos, não ganhou a Copa, mas marcou história. Nunca houve, talvez nunca vai haver seleção igual aquela de 82. Quem concorda comigo? Clima de Copa do Mundo, pode levantar a mão, irmão. O pastor não vai chamar a sua atenção, não. Aí, muitos concordam comigo. Não existe, e nunca existiu, e nem vai existir uma seleção de 82. A melhor seleção brasileira que houve. É verdade, a irmã falou lá, é verdade. Mas eu quero dizer para você, meu amado, que Elzo, ele foi para o seu quarto, chorou, e ele falou: gente, eu vou embora, vou arrumar minha mala, eu vou embora. O que eu estou fazendo na concentração da CBF aqui? Sendo que o cara falou que eu sou ruim, eu não presto, sou pilantra. Ué, eu vou embora. E ele começou a meditar. E naquele momento o Elzo foi e olhou assim: peraí, se eu sou tão ruim, para que a CBF, juntamente com o Tele Santana, a comissão da CBF, o Tele Santana me escalou? Eu não vou embora coisíssima nenhuma, eu vou ficar aqui. E ele ficou, irmãos. Foi entre os 30, foi escalado, parece que 23. Ele se encaixou na seleção, jogou a Copa de 86, em 2 partidas foi considerado o melhor jogador, marcou, me parece, até um gol na rodada, em uma partida. E quando o Brasil perdeu a Copa para a França tirou o Brasil, eles foram entrevistar: mas você ainda está muito triste, Elzo, porque a seleção brasileira perdeu a Copa de 82 com o Tele, e essa também perdeu a de 86. E Elzo falou assim: não, eu estou triste não, eu sou um vitorioso, eu sou um camarada que eu sou um vencedor. Eu estou aqui, considerado 2 vezes o melhor jogador das partidas, marquei um gol, eu estou feliz, eu não estou triste não. Pena que perdemos a Copa, mas eu conquistei aquilo que eu fui incumbido de conquistar. Passou-se uns 6 meses, houve um evento em Belo Horizonte, de vários técnicos, juízes e jogadores. Estava o Elzo e a família dele lá sentado no restaurante, e o Tele de lá viu ele e veio, sentou: me dá licença, eu quero conversar com você, Elzo. Aí as pessoas saíram da mesa, ele sentou e falou assim: Elzo, quero te pedir perdão pelo que eu falei aquele dia. Eu tinha que falar aquilo com você, porque você é um cara meio meninão, na realidade, um pouco tranquilo. E eu não queria que o Falcão fosse para a Copa.
E porque o Falcão já estava velho, eu não gostava do Falcão. Mas se eu não falo aquilo com você, cabra, foi desse jeito que ele falou. Se eu não falo aquilo com você, você nunca ia dar o melhor de si. Você ia ficar aquele jogador bobo, sem suar mais a camisa. Então eu tive que falar, porque o meu plano sobre a sua carreira de futebol era na seleção. E Falcão é craque, você não é. Você teve que superar um craque para vestir a camisa da seleção brasileira. E ele falou, Falcão por si, pelo nome, que Falcão era craque, famoso, tinha jogado fora na Europa. Por si, o nome do Falcão escalava para a seleção. Mas nos treinos você deu sangue, você lutou, você foi para frente. O que eu quero dizer para você que hoje temos que ser confrontados sim para chegar ao nosso objetivo. Às vezes o marido vai te confrontar mesmo, mulher. Às vezes a esposa vai ser usada por Deus para te confrontar mesmo. Às vezes até o filho vai te confrontar. Filho, a sua mãe vai te confrontar. Não, às vezes não é ela que está te confrontando na sua carnalidade, na sua psique, meu irmão, fadada. Mas às vezes é Deus usando o seu pai, a sua mãe, para te confrontar. E quando você for confrontado, abra o teu coração e entenda que quem está confrontando não é uma perseguição pastoral, não é uma perseguição familiar, mas sim o Deus Todo-Poderoso, aquele que exalta, mas aquele que abate, aquele que abençoa, mas aquele que permanece, que permite a maldição. Ele há de te abençoar, meu amado. Nós temos que aceitar confronto. O Elzo só se tornou um bom jogador, que ele era regular, só melhorou quando recebeu o confronto e aceitou. Você não pode engolir, meu amado, as afrontas de Satanás, não, mas a de Deus mata no peito, porque é bênção do Senhor para a sua vida. É bênção do Senhor. Para, meu amado, de dizer, eu vou deixar a igreja porque o pastor falou duro comigo. Pelo contrário, se ele falou duro, meu amado, é porque ele te ama. Porque se ele não falasse duro com você, ele não queria nem ver você dentro da igreja. Nós falamos duro com nossos filhos porque nós amamos eles e queremos eles perto de nós. Porque se nós não quiséssemos, nós não estaríamos nem aí, nem comunicar com ele. Quando for chamado numa reunião, uma liderança qualquer dentro dessa igreja, abra o teu coração e aceita os confrontos, meu amado, que pode ser de Deus na sua vida. E quando nós aceitamos, Deus restaura. Aquele rapaz ali deixou uma oportunidade passar, o jovem rico. A Bíblia diz que Jesus, amando, o confrontou. Vai, vende tudo e distribua aos pobres e siga-me. A Bíblia diz que o semblante dele emudeceu. Ele não aceitou. Perdeu a oportunidade de entrar no reino de Deus. Aquela mulher ali que Jesus estava atrás de Jesus toda hora falando, eu não quero conversar com ninguém. E aquela mulher falou, não, eu preciso, eu tenho um problema, minha filha é demoniada. E Jesus falou para ela, olha, não convém pegar os pães dos filhos e dar aos cachorrinhos. Mas aquela mulher foi confrontada, mas ela, meu amado, não aceitou. Ela levantou, ela se posicionou e falou ela aceitou, ela não foi embora. Ela não perdeu porque foi confrontada com Cristo. Não é sua hora ainda, mulher. Mas aquela mulher falou, não, até das mesas, das migalhas que caem da mesa do seu Senhor, os cachorrinhos comem. Aquela mulher, pela fé, insistência, aquele confronto, ela não deixou, meu amado, se diminuir. Pelo contrário, ela aceitou e ela se comunicou e Deus abençoou a vida dela. Assim também na sua vida. Para de falar que está me perseguindo. Hoje está assim nas igrejas. Eu saí da igreja. Por que você está aqui na nossa igreja visitando agora? Não, é porque eu não dei certo com o pastor da outra igreja. Eu estou aqui. Para com isso, meu amado. Para com isso. Jesus tem o melhor para você. Eu entendi isso quando eu aceitei Jesus aqui na igreja. Você acha que o pastor Wagner falou só palavras doces para mim? Você acha que a liderança aqui falou palavras maravilhosas para mim? Você acha que como pastor eu só recebo boas palavras lá onde eu estou? Eu estou te falando que eu tenho lá casquinha grossa toda a vida, que me enfrenta, quando eu aceito, eu vejo, irmã, você está certa mesmo, eu sou pastor, eu sou falho, e a cada dia eu estou aprendendo a ser pastor porque eu não sei, e esse aprendizado só acaba no arrebatamento da igreja e na morte, e eu aceito, meu irmão, se você estiver, minha irmã, seja o que for, faxineira, se Deus está usando, eu abro meu coração e deixo Jesus trabalhar, deixo Jesus trabalhar no teu coração. Quando nós nos posicionamos nesses confrontos, meu irmão, a favor de Deus, Deus é a favor de nós também. Abra o teu coração. Ah, mas ele não é nada. O que eu vou fazer? Ele me repreendeu. Abra o teu coração. Vale mais estar na presença do Senhor do que qualquer coisa.
está acabando. Eu não vou pregar mais. Mas eu quero deixar essa palavra para você aqui nesta noite. Aceite os confrontos. Às vezes Deus nos confronta através de uma enfermidade. Aquela enfermidade não era para existir, mas Ele quer falar através dessa forma. Eu tenho um problema com o filho. Deus quer falar através daquela forma, permissiva. Eu tenho um problema nessa área. Deus está me confrontando dessa forma para mim se achegar a Ele. Para você se achegar a Ele. Abra o teu coração. Tira toda angústia, todo rancor do teu coração. Porque como o falecido Tele Santana falou para o Elcio, olha, você era capaz de dar mais. E eu vi em você a capacidade de dar mais. Eu sei que Elcio não é crente, nem Tele Santana parece que não era. E nem Falcão é até hoje. Mas eu quero te dizer, Deus sabe que você pode dar muito mais daqui para frente. Deus sabe que você pode produzir muito mais no reino dele. Se você abrir o teu coração e aceitar. Porque Deus acredita em você, deposita em você uma grande chamada, um grande alvo, uma grande bênção. E é nesta noite em nome de Jesus. Se Deus falou ao teu coração, fique de pé onde você está. Talvez você esteja triste com seu pai, sua mãe, seu parente, porque te repreendeu e você acha que é uma perseguição. Expulse esse sentimento do teu coração. Coloque a mão no teu coração. Talvez você está chateado hoje porque alguém te confrontou e doeu. Alguém te confrontou. Mas você vai perdoar essa pessoa. Vai abrir o teu coração. Talvez você vai chegar agora no final e falar, pastor, lembra tanto tempo atrás que o senhor falou aquilo comigo? Eu estou engasgado com aquilo até hoje. Chega perto do seu pastor, do seu líder. Eu quero resolver esse problema mal resolvido. Eu aceito esse confronto. E cura-se em nome de Jesus. Senhor Deus, foi pregada a tua palavra, foi ministrado. Ó Deus, nós aceitamos o confronto que vem do alto. Nós aceitamos, assim como Davi não deixou o trono por causa do confronto. Assim como aquele homem, Elcio, não deixou o confronto também. Ó Pai, a posição de jogador, o privilégio da seleção brasileira. Senhor, algo tocou nele, eu creio, ó Pai. Inconscientemente foi o Senhor na vida dele. Ó Pai, eu quero apresentar cada vida que está aqui, que deixou de progredir, deixou de avançar, deixou de receber uma bênção do Senhor, meu Pai, porque não aceitou o confronto que vem do alto. Senhor, age na vida de cada um. Senhor, cura, faz uma cura interior, realiza uma cura interior em cada coração. Aquela filha revoltada com a mãe, aquele filho revoltado com o pai. Senhor, cura essa alma, restaura essa alma. Senhor, e faça ela entender, ele entender, ó Pai, que como nós abrimos o nosso coração, o Senhor opera verdadeiramente. Senhor, é o que eu peço nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia, meu irmão, ainda de pé, Deus confrontou o seu coração nessa noite. É momento de você refletir, ir para casa, colocar a sua vida em ordem. Para Senhor, o Senhor quer algo mais de mim. O Senhor me quer melhor. O Senhor sabe que eu posso dar algo de melhor. Por isso que o Senhor me confrontou. Eu não posso ficar preso a essas coisas pequenas. Então, aceite Deus trabalhar no seu coração. Eu quero encerrar com uma oração pela sua família. Dentro de casa, nós somos confrontados, né? É dentro de casa. Mais do que na igreja, talvez. É dentro de casa. Mas Deus vai te dar vitória. Amém? Senhor, eu quero abençoar essa família. Eu quero abençoar essa vida. Que, ó Deus, esses confrontos nesta casa seja para a glória do teu nome, para o fortalecimento do laço familiar, para declarar a vitória do Senhor. Que o teu servo, a tua serva que ouviu essa mensagem hoje, ó Deus, volte para sua casa revestido de autoridade, de vigor, de força, Senhor, para guerrear e declarar: o Senhor é Deus no meu lar. Eu oro abençoando, Senhor, a tua igreja, os familiares, em nome de Jesus. Igreja amada, que o amor de Deus, o nosso Pai, a maravilhosa graça de Jesus, a comunhão
do Espírito Santo de Deus seja sobre vós hoje e sempre. Amém e amém. Leve o boletim, leve 3, leve 5, leve mais, cumprimente os irmãos, distribua o boletim na sua rua, no seu trabalho. Vá na paz, o Senhor te abençoe. Ali à porta alguns pastores. Vá na paz, tenha uma semana de vitória. Amanhã, às 15 horas, nós temos a tarde da bênção. Venha orar e louvar ao Senhor.